Hoje eu vou mostrar como montar o roteiro perfeito para a Europa. A gente sabe que perfeito não existe, mas vou tentar chegar perto. E a minha ideia geral é mostrar maneiras de economizar, tanto para chegar na Europa quanto estadia lá. Porque o que eu vejo, principalmente uma ansiedade de primeiro viajante, que é normal, eu entendo, também tenho, mas essa ansiedade de querer conhecer tudo de uma vez. E com tudo, eu quero dizer as principais cidades. Então a pessoa pega um voo de ida e volta para Londres, e aí quer ir em Amsterdã, Paris, Barcelona. Não tem problema nenhum nisso, né? Se é a viagem do sonho dessa pessoa, tudo bem, faça o que quiser. Mas é uma viagem muito cara. Muito cara, porque perde-se tempo, né? Você tem que fazer um retorno assim até Londres. E porque essas são as cidades mais caras da Europa. E convenhamos, são todas mais ou menos parecidas. E o outro caso é de pessoas que querem, sei lá, conhecer a Escandinávia ou a Islândia, e aí procura um voo de ida e volta para um desses lugares e vê lá 7 mil, 10 mil reais, que torna um pouco inviável a coisa. Então o que eu tô propondo aqui é que, existem lugares melhores para se chegar e se sair, que são exatamente essas cidades que eu citei, que são as grandes capitais, as grandes cidades ou as capitais, tem aeroportos maiores com mais ofertas de voo, são elas Londres, Amsterdã, Paris, Milão, Roma, Barcelona, Madrid e Lisboa. E que no roteiro, pra mim, não vale tanta a pena assim focar só nesses lugares. O mais interessante é ou ficar mais pro interior desses países da Europa Ocidental, então o interior da Espanha, o interior da Itália, da França, ou então ir lá pra esquerda, eu tô fazendo pra direita, mas não sei, pra esquerda da Europa, né, para a Europa Oriental, para o leste europeu, porque assim, foge-se do euro e para mim é mais interessante, tem mais cultura, as pessoas são mais legais, porque o que eu busco no meu roteiro é mesclar as coisas diferentes. Então eu quero uma cidade grande, eu quero uma cidade pequena, interessante ter uma praia ou então uma paisagem diferente, tudo isso na mesma viagem, né? Então, indo só nas grandes capitais, fica mais ou menos a mesma coisa. E dessa forma, focando no interior do país ou tentando sair desse óbvio da Europa, dá pra, né, construir uma coisa bem legal. E o bom é que a Europa tem muita low cost, né? Muita companhia aérea que é barata, porque elas cobram por tudo, né? Então cobra pelo assento, pela bagagem e tal. Na prática fica mais barato. E aí você consegue com 500, 700 reais e voltar de uma ponta a outra da Europa. Então dá pra explorar muita coisa. É só ter criatividade. Isso que eu quero mostrar aqui pra tela. Bom, se a gente vier aqui no Explorar, a gente consegue ver que com esse filtro de preço, hoje o melhor lugar para se chegar na Europa é Madrid ou Sevilha. Eu tô pondo esse filtro aqui porque eu não quero realmente passagens mais caras. E uma coisa que é importante de entender é que isso aqui varia, né? Nesses últimos meses, Madrid tem tido boas passagens, mas às vezes é Londres, às vezes é Paris, às vezes é Milão, às vezes é uma cidade nada a ver. Então o importante é conferir sempre. Ah, não quero ir para Madrid. Beleza, você pode ou pagar um pouco mais para Barcelona, para Porto, Milão, Roma, ou então, o que eu acho mais interessante é pegar esse voo mais barato para Madrid, e se você não conhece, só não tem interesse, fica um dia lá, ou às vezes nem isso, ou então vai para uma cidade perto, de Madrid, vai para o interior, enfim. Eu separei aqui vários roteiros que dão para fazer só por Madrid, e aqui tá o preço do roteiro completo. Bom, vamos lá, primeira opção, uma ida e volta, que não é o mais interessante, mas chegando e saindo por Madrid, por 3.500, com Marrocos. Aqui tá o código do aeroporto, né? Tanger, e saindo por... E aí faria um roteiro, né, de carro, de ônibus, até Marrakech, uma semana no Marrocos. Então Madrid mais Marrakech por 4.100 reais. Outra opção nesse mesmo voo seria ir lá pro centro da Europa. Então ir para Budapeste e sair de Praga. Aí pode passar por Viena, fica a seu critério, por 4.300 reais. A outra passagem, agora dessa vez, vou até mostrar aqui, não é uma ida e volta por Madrid. Eu tô chegando por Madrid e saindo de Roma. Isso aqui é aquilo que eu falei, né? Você não tem que gastar tempo fazendo um círculo. Você tá fazendo ali ABC, não tem que perder tempo voltando. Essa passagem tá saindo por 4.000. E o que eu escolhi aqui foi fazer um trecho de Madrid até o País Basco, que é ali Bilbao, São Sebastián. Para mim é interessantíssimo. E depois pegar um voo de Bilbao para Nápoles. E de Nápoles subir para Roma para o voo da volta. Isso por 4.300. Eu não estou contando o preço de deslocamentos terrestres, né? Então seria um pouco mais aqui nesse do Marrocos, um pouco mais aqui nesse para ir para Bilbao, mas a parte aérea é isso. A outra opção, este aqui é um voo, na verdade, chegando em Sevilha, aquela passagem ali que estava no mapinha, saindo por Barcelona, só que eu coloquei um stopover
em Lisboa. E é assim que coloca, viu? Você clica aqui, várias cidades, pega as datas de ida e a de volta, e tenta encontrar uma no meio que você transforme a sua escala numa estadia, né? Não são todas as companhias que permitem, no caso a TAP permite, mas nem sempre o preço mantém, você tem que testar. Em Lisboa, você tem 3 dias em Lisboa, vai para Sevilha. Na minha ideia é fazer um percurso ali na Andaluzia, então Córdoba, Ronda, e chegar em Málaga, para de Málaga ir para Palma de Maiorca, fazer uns dias ali na ilha, e enfim, Barcelona. Isso por R$4.400 no roteiro aéreo. Mais uma opção, essa agora, chegando em Madrid e saindo por Milão, com um stopover em Roma. Então a mesma coisa do outra, dessa vez em Roma, só que a ITA, que é a que permite o stopover em Roma, só permite um dia. Se eu mudar aqui, ó, tentar ficar 2 dias, aí, o preço já muda, aumenta em R$1.000. Então não vale a pena. Esse aqui tá bom. Então de Madrid, esse aqui me deu trabalho, porque essas datas aqui, ó, é o auge do verão europeu. Então assim, eu não faria essa viagem. Aquilo que eu falei de economizar, esquece. Nessa viagem aqui não tem como. Mas de Madrid, quebrei a cabeça aqui. O que eu achei que faz sentido é Marselha, que aí tem o Côte d'Azur, aquelas praias ali no sul da França. De Marselha iria de carro para Nice, ficaria lá uns dias. E aí eu tentei, meu objetivo inicial ontem, quando eu montei a ideia do vídeo, tinha umas boas passagens para Grécia, mas essa época, alta estação, tá todo mundo pesquisando, decidindo a viagem, não rolou. Tinha rolado ontem, hoje não rolou. Aí a saída que eu achei foi Praga, para ele de novo pro centro da Europa. De Praga vai para Viena, Viena para Bolonha, para ali pro centro da Itália, comer um macarrão à bolonhesa, para então, enfim, voltar para Milão e voltar para casa. Isso por 4.700. Esse aqui eu fiz milagre, tá? Essa daqui não foi fácil e foi difícil achar um roteiro que eu falei, não, eu faria esse roteiro. Esse aqui eu faria, mas nessa época aqui, não. E aí, a título de curiosidade, eu coloquei quanto que ficaria nessas mesmas datas de verão europeu, uma passagem, como eu falei, tipo, ida e volta a Londres. É isso aqui. Chega por Londres dia 28, sai por Londres dia 13. R$4.100. Eu até fiquei surpreso, achei um preço relativamente bom. Mas aí, de Londres, iria para Amsterdã, aqui por seus R$300. De Amsterdã, iria de terrestre para Paris. E aí, ficaria uns dias lá, para Paris, para Barcelona. E aí o negócio que é um problema, né? De Barcelona você tem que voltar para Londres. Aí o que você faz, né? Nesse último dia? Perde tempo. Você pode até dividir a viagem de forma que se aproveite o último dia, mas perde tempo, gasta mais dinheiro. Ficaria 5.100 no total. E tentei ainda melhorar essa passagem. E é muito simples. Seria só mudar o final aqui dela, né? Em vez de ser ida e volta por Londres, ida por Londres, volta por Barcelona. Ela fica mais barata, a outra tá com 4.100, essa tá 3.900. E já ia dar uma economia de R$500 na parte aérea. E assim, falando isso pode até parecer pouco, mas pensa, se você estiver indo com seu companheiro, sua companheira, ou com família, né, multiplica isso por 2, por 3, por 4, e aí a coisa já começa a ficar mais interessante. E aí tá, né, eu tô prometendo uma passagem barata, pode ser que isso não seja considerado barato. Eu tenho a impressão que essa época, eu tô gravando no final de março, abril, dá uma inflacionada nos preços mesmo, porque é quando a galera começa a buscar muito passagem pro meio do ano. Não sei se isso é verdade. Mas mesmo assim, eu vi nas últimas semanas passagem pra Europa por R$3.000. Por menos que isso, por 3.200. Então, não tem jeito. O segredo é ficar pesquisando sempre, pelo menos uma vez por semana. Entra aí no Google, vê pra onde que tá barato, brinca no explorar e aí vai. Também vocês podem ver que eu não botei tanta coisa pro leste da Europa, porque de Madrid não é tão barato assim, então teria que montar um roteiro mais complexo, tipo ir pra um lugar pra ir pra lá. Como eu não coloquei viagens tão longas assim, eu não quis brincar tanto assim com isso. E também eu fiquei com preguiça, mas é só fazer isso, é fácil. Mas esse era o meu ponto, que dá pra montar roteiros interessantíssimos por menos do que essa viagem clássica da Europa. De toda forma, eu não tô aqui pra julgar ninguém, cada um faz a viagem que quiser. Você tá indo pra Europa pra você aproveitar, vai onde você quiser, né? Juntou dinheiro pra isso. Só espero que o que eu tenha falado aqui ajude de alguma forma aqueles que estão planejando a sua próxima viagem para a Europa. Se porventura tiver com preguiça, tiver engasgado, não conseguir achar uma saída, vou deixar meu contato fixado nos comentários, porque eu ofereço essa consultoria de roteiro. Mas tá aí, para quem conseguir chegar aqui através do algoritmo do YouTube. E é isso aí. Obrigado para todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima.